Saudações pessoal, para todos quantos me ouvem, muito obrigado pela vossa atenção. Sempre um prazer trazer um vídeo que é para poder partilhar com todos vocês. Dizer que hoje eu vou trazer um vídeo a falar das 6 formas que existem para adquirir a cidadania italiana. Atenção, não saia daí. Um tema interessante e eu penso que vale a pena a gente compartilhar esse tema. Começo por dizer que é do vosso conhecimento que o povo é um elemento imprescindível para que haja a constituição de um Estado. Ou seja, não existe nenhum Estado no mundo sem que haja um povo. O povo fazem parte do povo. O povo é todo elemento que constitui uma nação. O povo angolano, o povo brasileiro, o povo americano, o povo italiano, o povo francês. O conceito povo é completamente diferente do conceito população. População são todos quantos cidadãos nacionais e cidadãos estrangeiros que vivem num determinado território, num determinado país. Então, o povo, que são cidadãos, eles têm direito e deveres. Quer dizer, o cidadão tem o direito de votar de forma ativa ou passiva, o direito a voto de forma ativa ou passiva. Dizer que a forma ativa é quando você que vai votar. De forma passiva é quando você se candidata para ser eleito. Então, temos direitos e temos deveres. Dever de defender a pátria, alguns deveres que, como cidadão de um determinado país, cada um de nós tem, né? Defender, enfim, a bandeira, etc. É dizer que a relação entre um Estado e o povo é uma relação no âmbito jurídico, praticamente. No entanto, a lei estabelece 6 formas de adquirir a cidadania italiana. Falo da Itália, né, que eu resido. Por exemplo, eu vivo na Itália, faço parte da população italiana, mas não faço parte do povo italiano, porque eu não sou cidadão italiano. Ficou claro mais ou menos esse conceito. Então vamos falar as 6 formas que existem como adquirir a cidadania italiana, conforme eu já disse, né? Não vou estar aqui a repetir praticamente. É dizer que a primeira forma é por descendência. Descendência é ius sanguineus, ou seja, o facto de você ser filho de um cidadão italiano, não necessariamente que sejam os dois, basta ser o pai ou a mãe, então você automaticamente também ganha a nacionalidade automaticamente italiana. A segunda forma que existe é nascita sul território, ius soli, ou seja, o facto de você nascer dentro da Itália, se você tiver os pais desconhecidos, o pai não tem nenhuma nacionalidade, ou então você nasceu e basta imaginar aqueles filhos que são abandonados, apareceu aí, então automaticamente também ganha a nacionalidade italiana, porque é praticamente filho de uma nacionalidade desconhecida. Agora, tem o caso dos que nascem aqui, que são filhos de pais estrangeiros que nascem na Itália, então eles têm que completar até 18 anos de idade para depois solicitar então a cidadania italiana, quando completam 18 anos de idade. Essa é a segunda forma. A terceira forma que existe é por adoção. Eles chamam adozione. Adoção. Basta ser um cidadão italiano que adotam um estrangeiro como filho, e dizer que pode ser tanto menor ou então pode ser um adulto, desde que os seus pais adotivos sejam pelo menos maiores de 18 anos, com uma diferença de idade, mais de 18 ou 20 anos, porque também não faria sentido ter pais que não têm uma diferença de idade. Então a lei estabelece alguns critérios que é necessário que os pais adotivos sejam maiores pelo menos 18 ou 20 anos de idade. Num caso concreto, numa figura pública que todos nós conhecemos, que é um jogador de futebol, Mario Balotelli. Mario Balotelli é filho de ganeses, Ghana, África, mas foi adotado por italianos e ele automaticamente ganha a nacionalidade italiana também. Esse é um ponto. Dizer que o quarto ponto que existe, como todos vocês já devem estar a imaginar, por matrimônio. O matrimônio, quando um cidadão estrangeiro casa com um italiano ou uma italiana,
então ganha também, tem a possibilidade de ganhar a nacionalidade italiana. Mas atenção, a lei estabelece que depois de 2 anos depois do matrimônio, ou 3 anos depois do matrimônio vivendo cá dentro da Itália, ou 3 anos vivendo no exterior, mas desde que não haja uma interrupção no vosso matrimônio, que não haja divórcio, que não haja qualquer situação que possa anular o vosso matrimônio, enfim. Então, depois desse tempo, que tem como também solicitar a cidadania italiana. Esse é o 4º ponto. O 5º ponto que existe, eu queria pedir antes que falasse o 5º ponto, se você não está inscrito no canal, que você se inscreva no canal, que para dar aquela força no teu irmão, que tem estado a trazer alguns temas. Se inscreva aí, não custa nada. Eu ponho um like, que para dar aquela força aqui, aquela energia positiva. Já fizeste? Ok. Muito obrigado pela sua atenção. Então vamos prosseguir para falar o 5º passo que existe. O 5º passo é a prolongada residência dentro da Itália. Que é o facto de você, cidadão estrangeiro, viver na Itália 10 anos consecutivos, sem sair daqui da Itália. Então você tem a possibilidade também, 10 anos, atenção, sem problemas com a polícia, sem problema com o Estado, viver uma vida regular. Então, depois dos 10 anos, pode fazer um requerimento a solicitar a cidadania italiana. O 6º passo que eu queria aqui frisar, que é o último para terminar, é por decreto del Capo dello Stato, ou seja, por decreto do Presidente da República. O Presidente da República pode, por decreto presidencial também, considera um cidadão estrangeiro a nacionalidade italiana. Por exemplo, existiu o caso de um menino que ia num transporte público, a caminho da escola, e parece que o motorista que estava a conduzir o carro estava sob efeito de álcool e perigando a vida de todos quantos estavam dentro do mesmo veículo. E tinha um menino que era estrangeiro que ligou para a polícia. Então a polícia perseguiu e interpelaram o motorista que estava sob efeito de álcool. O motorista foi automaticamente preso de imediato. E esse é um caso que viralizou, praticamente a mídia falou desse caso. E pronto, chegou até o conhecimento do Presidente da República. O Presidente da República chamou o menino, ele perguntou: que queres que a gente faça por ti? Ele disse que não, olha, eu quero que meus pais tenham a nacionalidade italiana porque eles não têm, são estrangeiros. Então o Dr. Sérgio Mattarella, que é o presidente da Itália, concedeu a cidadania aos pais, e automaticamente concedendo aos pais, ele como filho também beneficia, porque sendo filho de italiano, ele também automaticamente passou a ser italiano. Então dizer que quando você ganha a cidadania italiana, você ganha dupla nacionalidade praticamente. Você ganha a cidadania italiana e passa a ser um cidadão da União Europeia. União Europeia praticamente faz parte da comunidade europeia. O que é isso? Por exemplo, se um cidadão que faz parte da comunidade europeia, como do vosso conhecimento, são 27 países que fazem parte da comunidade europeia, tem a França, a Alemanha, Portugal, tem a Bélgica, Dinamarca, e Letônia, tantos outros países, conforme, pronto, não vou estar aqui a mencionar todos esses países. Então, quando um cidadão italiano, por exemplo, para viajar para a França, ele não precisa de um passaporte. Basta ele levar o seu cartão de identidade, dizer que não, ele é um cidadão italiano. Ele pode viver na França 3 meses, ou então um cidadão francês vem para a Itália, pode viver dentro da Itália 3 meses, não precisa de passaporte, que é para poder viajar, ou então para poder residir aqui. Então, existem cidadãos que fazem parte eles chamam cidadãos